Olá, turma, como estão? Espero que todos estejam bem. Gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Rafael De Luca e neste semestre vou ministrar a vocês a disciplina de linguagem jurídica, também denominada português jurídico, ou também chamada de linguagem e comunicação jurídica. O nosso curso está dividido em unidades. Nessa primeira aula, já trabalharemos a primeira unidade. De uma maneira geral, a nossa disciplina busca enfatizar a importância que a boa linguagem, que o uso correto, adequado da linguagem, das maneiras, formas de comunicação, correta utilização da gramática da língua portuguesa é tão importante para o desenvolvimento de atividades jurídicas, seja qual for a atividade, na magistratura, na promotoria, na defensoria, na advocacia. Então, eu espero que esse curso possa acrescentar, somar a sua formação profissional. Desde já eu me coloco à disposição. Fiquem à vontade para se comunicar comigo no nosso grupo do WhatsApp. Também podem mandar mensagem no privado. Estou às ordens para tirar qualquer dúvida que surgir sobre o curso. Um outro ponto importante para a gente conversar nesse primeiro encontro é sobre atividade de avaliação. O nosso curso, a nossa disciplina, ela é de 40 horas aula. Estão previstos 10 encontros, certo? Desses 10, 8 serão com apresentação de conteúdos, assim como este primeiro que você está assistindo. Outros 2 encontros serão para o desenvolvimento de atividades de avaliação. Como serão essas atividades? Você vai receber um link para resolver uma tarefa, uma atividade online. Ou seja, você não vai precisar ir até a instituição para fazer prova. Você vai desenvolver a atividade na sua casa ou no seu espaço de trabalho, naquele momento que você tiver disponível, com tempo para fazer com calma a tarefa. A tarefa será publicada, você terá um prazo de uma semana para fazer o exercício avaliativo, que valerá 10 pontos. Esse exercício contará com questões de múltipla escolha. Você resolverá online, repito mais uma vez, você resolverá online, clicando o link que será enviado, respondendo, assinalando as respostas que você considerar corretas, e ao final haverá um campo para você clicar e enviar a tarefa. Logo você receberá uma confirmação de que o seu trabalho foi enviado. E logo que terminar o prazo para a resolução da tarefa, você receberá um feedback, você receberá um retorno já, já te informando a nota, já te dando o retorno de quantas questões você acertou, quantas você errou. Espero que não erre nenhuma, que consiga tirar notas excelentes na nossa disciplina. Mas durante as aulas, nós voltaremos a falar sobre a atividade avaliativa, sobre o assunto que será explorado na atividade avaliativa, quantas questões nós teremos, quanto vai valer cada questão. No decorrer do curso, voltaremos a tratar disso, mas sei que é uma grande preocupação do aluno, então, nesse primeiro encontro, por essa razão, eu gostaria de logo falar um pouco como será a avaliação. Então, espero que todos aproveitem o nosso curso e, ao final, a gente possa, né, ter uma boa avaliação e, mais uma vez, me coloco à disposição. Estou às ordens para tirar qualquer dúvida ou prestar qualquer esclarecimento necessário sobre a nossa disciplina, sobre as
aulas que serão gravadas e disponibilizadas, sobre as atividades de avaliação que serão publicadas e qualquer dificuldade para o acesso a esses materiais, também podem me procurar. A cada semana vocês receberão uma videoaula, assim como essa, você receberá também livros em PDF, material apostilado em PDF, ou seja, não faltará material de apoio para você acompanhar os nossos estudos, certo? Feita esta introdução, a gente vai iniciar, tudo bem? Vamos começar estudando a nossa unidade 1, a primeira unidade do curso, que trata da importância da linguagem na atividade jurídica, a importância do correto uso da linguagem na atividade jurídica. Vamos, então, fazer uma breve explanação de como está estruturada essa primeira unidade. Você vai verificar que a nossa explanação, ela será toda baseada no material de apoio que você também está recebendo. Você está recebendo um material apostilado sobre este assunto. Importância da linguagem na atividade jurídica. Está organizado em 5 tópicos. Este tema: introdução, linguagem técnica e linguagem rebuscada, vocabulário jurídico, competência textual, níveis de linguagem. Perfeito. Então, vamos começar, certo? Vamos iniciar. A importância da linguagem na atividade jurídica, fazendo aqui uma breve introdução. Todo profissional da área do direito deve, claro, sobretudo, ter conhecimento, dominar o conhecimento sobre o ordenamento jurídico. No entanto, não deve estar limitado a somente esses aprendizados. O ato de escrever, de organizar, concatenar ideias, é uma técnica muito importante para que todo profissional do direito demonstre que tem domínio de sua capacidade técnica. Ou seja, precisa associar o estudo, a prática, a técnica. O uso inadequado na linguagem, é claro que compromete a forma com que se expressa o pensamento jurídico. Inúmeros, inclusive, são os casos em que o texto fica muito abaixo, né, muito aquém da capacidade do autor, daquele que está produzindo o texto. Quem trabalha de forma direta ou indireta com a linguagem jurídica deve buscar constantemente ter conhecimento das regras gramaticais e também das técnicas para uma boa redação. A gente agora passa para o tópico da linguagem técnica e linguagem rebuscada. Feita a introdução, avançamos. Vamos conceituar linguagem técnica e também conceituar linguagem rebuscada. A linguagem jurídica é linguagem técnica, é um exemplo de linguagem técnica. E nessa linguagem vamos encontrar termos que lhe são específicos, assim como também estrutura própria de seus textos. Ter domínio amplo e também adequado do vocabulário jurídico é importante, neste caso, para que seja possível desenvolver um bom texto jurídico. Palavras técnicas, né, e precisas evitam falhas, equívocos na interpretação daquele texto. Não se pode, por outro lado, né, em nome desta linguagem técnica, fazer uso de uma linguagem rebuscada, extremamente complexa, né, dessa forma até comprometendo o conteúdo do texto jurídico. É muito comum encontrar textos com verdadeiras acrobacias linguísticas e
por outro lado, de conteúdo desprezível. No nosso material, a gente colocou um exemplo de texto com uma linguagem extremamente rebuscada. Vamos aqui fazer uma referência à parte inicial desse texto. Com espia no referido precedente plenamente afincado, de modo consuetudinário, por entendimento turmário, iterativo e remansoso, e com amplo supedâneo na carta política, parece até que estou falando alemão, né, ou uma outra língua da qual não temos domínio. E aí nós vamos ver que, antecipando uma conclusão, de que não se faz necessário, né, o uso de uma linguagem tão rebuscada, que é possível nós desenvolvermos uma boa linguagem técnico-jurídica, mas sem fazer uso de termos tão rebuscados, tão complexos. Vale aqui citar a fala do desembargador, Carlos Alberto Penck, que diz o seguinte: os advogados peticionam para o juiz, que assim os entende. O promotor emite parecer e também o direciona para o juiz. E o juiz decide para os advogados, para o promotor e também para o tribunal. Enfim, as palavras ficam no mesmo círculo. E, de rigor, ninguém precisa ficar pedindo explicações sobre o verdadeiro sentido daqueles termos técnicos utilizados. Acrescenta o desembargador: lembremos-nos, todavia, que o direito não pertence aos lidadores do direito, ou seja, juízes, promotores, defensores, mas sim às partes, às pessoas que geralmente são leigas no que diz respeito a assunto jurídico. Então, por isso se faz tão importante o uso de ao mesmo tempo, uma linguagem técnica corretamente adequada, mas, por outro lado, de interpretação acessível. No nosso material, a gente cita alguns outros exemplos de textos com uma linguagem extremamente rebuscada. Dando sequência, muitas são as vezes em que a má redação, a péssima redação, compromete o entendimento daquele que lê o texto jurídico. A gente cita no nosso material uma entrevista que o consultor jurídico, né, uma revista eletrônica, publicou. Né, é um trecho de uma entrevista que foi feita com o advogado Manuel Alceu, né, a respeito do posicionamento dele acerca da utilização rebuscada, né, de palavras na linguagem jurídica. Então, também faço válido aqui ler, considero válido aqui ler um trecho dessa entrevista. A revista pergunta para ele: o senhor acha que a mudança de atitude na relação entre jornalistas e juízes passa também pela discussão da reforma da linguagem jurídica? E o advogado responde: com relação ao juridiquês, é um termo que a gente usa bastante para se referir a essa linguagem jurídica portuguesa, né, da língua portuguesa, juridiquês. Com relação ao juridiquês, tem uma posição intermediária. Realmente é preciso facilitar o entendimento do direito e de sua aplicação aos casos concretos, mas, ao mesmo tempo, existem termos jurídicos dos quais não se pode abdicar, ou seja, não se pode abrir mão, né, sob pena de sacrificar as ideias e conceitos nele embutidos. É que, de fato, né, existem algumas palavras extremamente técnicas e que não vamos encontrar termos sinônimos. Mas, nesses casos, devemos, né, devemos fazer uso da linguagem técnica, porque é a correta, mas nada nos impede de explicar, de traduzir ao leitor o sentido daquela palavra.
Então, é nesse sentido que o advogado aqui se posiciona. Dando sequência, o Manual de Redação da Presidência da República acrescenta que a linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo o vocabulário próprio a determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. Perfeito. Portanto, o que diz o manual de redação da Presidência da República. Dando sequência, também no nosso material acrescentamos uma fala da ministra Ellen Grace, a fala que foi proferida em seu discurso de posse, quando assumiu a presidência do STF, demonstrando nesta fala preocupação com a linguagem forense, jurídica. O que ela disse? Que a sentença seja compreensível a quem apresentou a demanda e se enderece às partes em litígio. A decisão deve ter caráter esclarecedor e didático, destinário de nosso trabalho, dos magistrados, destinário de nosso trabalho, do trabalho dos magistrados, é o cidadão jurisdicionado, né? Ou seja, aquele que bate a porta do Poder Judiciário, né, pedindo uma solução para o seu caso, não as academias jurídicas, as publicações especializadas ou as instâncias superiores. Então, veja a preocupação dela com a redação de sentenças que sejam possíveis de compreensão por aqueles que buscam o direito. Que o texto jurídico deve ser dirigido ao povo, né, e não aquelas pessoas que são da área, né, que, portanto, estão acostumados com aquela linguagem técnica. O Manual de Redação e Padronização de Atos Oficiais do Ministério Público Federal também trata da questão. O que diz o Manual de Redação e Padronização de Atos Oficiais do Ministério Público Federal? Vejamos. Podem acompanhar pelo material que foi encaminhado para vocês. A falta de precisão na linguagem técnica acarreta problemas para o desempenho de tarefas e, às vezes, prejudica as relações humanas, gerando desentendimentos, discussões e até redução da produtividade. É preciso ser econômico nas ideias e conciso em sua exposição, utilizando somente as palavras necessárias. Devem-se evitar as explicações supérfluas e inúteis, tratar de um assunto por vez, ser coerente e buscar alcançar o objetivo previamente traçado. E isso ainda não é suficiente. A estética, a visualização do texto impresso no papel, tudo deve ser feito tendo em vista atingir o leitor. Então, veja como é interessante. Na mesma linha, o Manual de Redação Oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O que dispõe o manual? A eficácia da comunicação jurídica, ou seja, o bom resultado da comunicação, depende basicamente do uso de linguagem simples e direta, chegando ao assunto que se deseja expor sem passar, por exemplo, pelos atalhos das fórmulas de refinada cortesia usuais no século passado, ou seja, esse uso de linguagem rebuscada é coisa do passado, né, que não devemos mais resgatar. O artigo 23 do Decreto 4.176, de 28 de março de 2002, também
trata da questão, antecipando, inclusive, conteúdo que estudaremos mais à frente, né? O que dispõe o artigo 23 do referido decreto? Para a obtenção da clareza, deve-se usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando. Deve-se também usar frases curtas e concisas, construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. Deve-se também buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, de preferência o tempo presente ou o futuro simples do presente. E também deve-se usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico. E segue ainda o artigo 23, né, acrescentando outras muitas orientações. Feito isto, vamos avançando e passaremos agora ao terceiro tópico da nossa primeira unidade. Vamos conversar sobre vocabulário jurídico. Bom, é certo que a linguagem empregada no direito é uma linguagem técnica, né, como acredito que já tenha ficado claro, é uma linguagem específica, que só é utilizada no nosso meio. Então, isso significa que muitos termos que são utilizados nos textos jurídicos, apesar de suas complexidades, de suas estranhezas, têm função clara, né, de definir conceitos, né, conceitos que são específicos da nossa área, né, que não podemos não podemos explicar de outro meio. No material, a gente cita o exemplo, né, sobre crime hediondo, né? Advogado que mostrou que o homicídio simples não configura crime hediondo, né? Defendeu que o homicídio qualificado, por vezes, não deve ser visto como tal. Bem, esse exemplo, né, que menciona que o termo específico hediondo é termo jurídico, né? É possível, até mesmo sem o conhecimento jurídico, entender, né, entender que aqui o sentido de hediondo é de crime mais grave, né? Quando o advogado cita, mas claro que explorando mais o termo, quando o advogado cita o termo hediondo, ele está se referindo a uma relação taxativa, enumerativa, de lei, previsto, no caso, no artigo 121 do Código Penal, né? Um leitor comum, né, que não tenha o conhecimento jurídico, técnico jurídico, ele não vai compreender o termo hediondo na sua magnitude. É possível entender que, como na fala, o advogado diz que o crime simples não configura crime hediondo, seria possível entender aí que hediondo é crime mais grave, mas conhecer os detalhes, né, a respeito do crime hediondo, né, realmente só pessoas da área. A essas expressões de sentido técnico crítica, crítica alguma merece ser feita, né? Respeita-se o termo técnico, mas condena-se o uso prolixo, né, ou rebuscado da linguagem. No nosso material, a gente cita uma sequência de exemplos, né, de termos extremamente, não só técnicos, mas extremamente rebuscados, linguagem complexa, que até mesmo pessoas da área, acostumados à linguagem técnico-jurídica, teriam uma certa dificuldade para compreender o seu conteúdo. Então,
Vejamos aqui alguns exemplos que citamos lá no nosso material. Estribado no escolho do saudoso mestre, o pedido contido na exordial não logrou agasalho. Que isso, está com frio? Né? O pedido estava com frio, não logrou agasalho. Né? Então, poderia parecer confuso, parece confuso. Outro exemplo que a gente cita aqui no material de linguagem complexa, rebuscada, vai para além de uma linguagem técnica, mas rebuscada, prolixa. Os adjetivos podem vir, mas que se separem os adjetivos e os advérbios de modo para que fiquemos com o substantivo, e o tribunal que decidir substantivos, não propriamente adjetivos, nem advérbios de modo. Vamos reduzir, digamos, a liturgia da adverbiação para caminharmos para o compromisso da substantivação. Ficamos sem entender absolutamente nada. A gente tem no material exemplos também que citam termos em latim, né, que hoje também, de qualquer forma, já caiu em desuso. Podemos citar aqui mais um exemplo de texto com linguagem muito rebuscada. Vossa Excelência, data máxima venha, não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial, que caracterizam ialinamente o dano sofrido. Nossa, poderia ter sido muito mais simples, direto, sem uso de tamanha linguagem rebuscada. A gente acrescenta no nosso material uma contribuição da Associação dos Magistrados Brasileiros, que, na atualidade, defendem a utilização mais adequada da linguagem jurídica, até mesmo citando vocábulos que devem ser evitados. Então, no material você vai encontrar uma tabela, está no formato de uma tabela, uma sequência de palavras que são bastante rebuscadas, complexas, e, ao lado, o termo que pode ser usado, que deve ser usado, né? Deve ser usado em substituição a esses termos que são tão complexos. Vamos citar aqui alguns exemplos, só para você entender o que estamos falando aqui. Exemplo, ao invés de usar a palavra abroquelar, prefira usar o termo fundamentar, bem mais simples, objetivo, direto. Outro exemplo, ao invés de usar o termo areópago, use o termo tribunal, simples, direto, de fácil entendimento. Outro exemplo, com spec no artigo, prefira com base no artigo, com fundamento no artigo. Outro exemplo ainda mais complexo, consorte superstite. Quem é esse consorte superstite? É o viúvo. Então, por que não falar diretamente viúvo? Outro exemplo também de linguagem rebuscada, complexa, ergástulo público, podendo falar cadeia, seja então direto, evite expressões tão rebuscadas. Então, no material nós temos aí uma relação de palavras complexas e, ao lado, a sugestão da palavra que você, como sugestão, né, deverá usar, certo? Vamos ao ponto 4. Neste ponto 4, competência textual, nós vamos aqui fazer uma subdivisão deste tópico, certo? Uma subdivisão, e a gente vai aprofundar o tema, tratando de clareza, concisão, formalidades e correção gramatical, objetividade, simplicidade e estilo. Então, vejamos, a língua portuguesa, que apresenta vocabulário extenso, nós sabemos bem disso,
regras gramaticais extremamente complexas, permite uma vasta, ampla variação linguística. A gente observa, inclusive isso de região para região do país. Destacam-se, vamos destacar, características básicas, né, com relação a um bom texto. A boa dissertação não significa necessariamente que o autor tenha construído texto rebuscado, né, com linguagem complexa, até mesmo incompreensível. Podemos afirmar que deve ser o contrário, né, linguagem direta, objetiva, simples, né. A primeira preocupação é apresentar qualidades que consideramos fundamentais para um texto adequado. São os tópicos que a gente vai esmiuçar agora. Clareza no texto, concisão das ideias, um mínimo de formalidade que é necessário, objetividade, ser direto ao assunto, simplicidade e também o bom uso das regras gramaticais. É claro, né, que isso é extremamente importante. Bem, vamos então explorar a respeito de clareza. Bem, a respeito de clareza, a clareza, conforme temos o conceito lá no nosso material, consiste na habilidade de transpor com exatidão uma ideia ou pensamento. Né? O texto, ele precisa ser claro, né, de maneira que evite-se uma interpretação de forma equivocada ou então demorada pelo leitor, né? Quando o leitor precisa ler, reler várias vezes para conseguir compreender o sentido do texto, né? Essa compreensão deve ser imediata. Então, dessa maneira, é importante usar um vocabulário que seja acessível, construir orações, frases, né, na ordem direta, utilizando períodos curtos, né, eliminando o emprego excessivo de adjetivos. Também precisamos ter cuidado e evitar escrita ambígua, escrita obscura, né, ou com linguagem muito rebuscada. Um texto ambíguo, né, seria um texto que apresentaria mais de um sentido, né, as palavras, as frases, elas apresentariam mais de um sentido, poderiam, né, confundir o leitor e não saber o verdadeiro sentido, né, que foi usado pelo autor. Obscuro, né, quando o texto não é muito claro, né, objetivo, né, e linguagem rebuscada, né, que pode levar a tudo isso, né, pode fazer com que o texto fique confuso, né, que as ideias não fiquem tão evidentes, né, de fácil acesso ao leitor. Um texto claro também, né, presume que o autor tenha feito utilização das regras gramaticais corretas, então é muito importante que também se conheça a gramática da língua portuguesa, né? E, ao mesmo tempo, o uso dos vocabulários corretos, adequados. Nós trazemos, né, no nosso material, o Manual de Redação do Supremo Tribunal Federal. Veja como é interessante, né, que esses órgãos têm manual de redação. Aí aqui a gente traz um trecho do Manual de Redação do STF, que recomenda, né, para a clareza do texto, que o leitor, né, releia, o autor releia o texto várias vezes, para ficar certo de que o texto que ele produziu, escreveu, está claro, que ele use a linguagem técnica só em situações que exijam esses termos técnicos, e também tenha o cuidado de esclarecer esses termos
né, em comunicações a outros órgãos, né, ou então em expedientes que sejam voltados para os cidadãos. Pois, como nós falamos, esses termos técnicos podem até ser de mais fácil compreensão por pessoas da área, mas quando o texto, o expediente, que ele cita aqui, é voltado para o público em geral, então o conteúdo precisa ser o mais fácil e acessível possível. O autor do texto também deve se certificar de que as conjunções realmente estabeleçam a sintaxe correta, né? No entanto, deve evitar usar excessivamente orações subordinadas, pois períodos muito subdivididos complicam o entendimento. O autor do texto deve também utilizar palavras e expressões em outro idioma só quando forem considerados indispensáveis, em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado, ou de não terem exata tradução. É o caso de quem usa muito latim nos seus textos jurídicos. Particularmente, eu considero desnecessário. Muitos autores, né, vocês verão isso ao longo do curso de Direito, na leitura da doutrina, né, vocês verão que muitos doutrinadores ainda são extremamente apegados ao uso do latim, quando já poderia ter sido abominado e simplesmente feita a tradução para a língua portuguesa. A gente tem aqui aquele mesmo exemplo que estamos indo agora, a gente tem aqui, porque no fragmento o autor usa um termo em latim. Lá no nosso material, quem estiver acompanhando, né, a nossa fala, né, vai ver que bate, né, coincide, vai coincidindo exatamente com a sequência, né, que nós organizamos lá no nosso material. Então, dá para acompanhar legal a fala, a explanação, pelo nosso material. Então, tem um fragmento de um texto que diz o seguinte: Vossa Excelência, data máxima venha, não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas da inicial, que caracterizam ialinamente o dano sofrido. Então, qual a necessidade aqui de usar esse termo em latim? Né? Ele poderia ter dito de forma direta, Vossa Excelência, com o máximo respeito. É esse o sentido. A gente tem tradução disso para o português, então, por que usar o termo em latim? Né? E, logo em seguida, a gente tem uma tradução, né? Uma tradução desse juridiquês por uma professora da língua portuguesa, Elie de Santos Campos. Veja como a sugestão dela, da professora Elide, torna o texto muito mais compreensível. Ela traduz simples, direto e objetivo da seguinte forma: Vossa Excelência não observou devidamente a doutrina e a jurisprudência citadas na inicial, na petição inicial, que caracterizam claramente o dano sofrido. Pronto. Então, numa linguagem muito mais compreensível, ela conseguiu se fazer entender. Né? Então, deve ser evitado o uso de linguagem muito rebuscada, ou então o uso dessas linguagens arcaicas, como é o caso do latim, que acaba atrapalhando a clareza, né? Ou até mesmo o uso correto das regras gramaticais. Então, isso tudo nos ajuda a compreender a necessidade de clareza do texto jurídico. Também no material, na forma de uma tabela, colocamos uma relação de palavras mais complexas, rebuscadas, né, e sugerimos os termos que podem ser usados em substituição. Então, por exemplo, ao invés de usar o termo vergastado, né, use o termo recorrido. É a parte que foi recorrida no processo, por exemplo, a decisão que foi recorrida no processo.
Mas a gente ainda vê isso. A decisão que foi vergastada. Na verdade, a decisão que foi recorrida, né? Então, vergastado, hostilizado, tudo pode ser substituído por recorrido. Outra, outro exemplo, outro exemplo aqui de palavra mais complexa. Abroquear, como a gente citou antes. Para que falar abroquear? Né? Poucas pessoas entendem o sentido de abroquear. Abroquear é fundamentar. Então, utilize logo de forma direta e clara a palavra fundamentar, certo? Com fincas, com supedâneo, né? Pode ser logo falado com base, ao invés de com spec. Fale logo com base. Excelso sodalício. Excelso sodalício. Né? Pode ser... excelso sodalício nada mais é do que o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, fale logo o STF, né? Ao invés de excelso sodalício, né? Avançando para o próximo tópico, né, nós vamos conversar aqui sobre concisão. Bem, a concisão consiste em informar o máximo, no entanto, em um mínimo de palavras. O máximo em um mínimo de palavras. Mas cuidado, que contenção de palavras não significa contenção de pensamentos. É por essa forma que não se devem eliminar, cortar do texto fragmentos que sejam essenciais, fundamentais à boa compreensão desse texto, apenas com o objetivo de reduzir o tamanho do texto, certo? Termos desnecessários precisam ser eliminados. Muito mais que curtas e claras, né, as expressões que forem usadas devem ser precisas. E aí, no material, a gente encaminha algumas recomendações. Revisa o texto, retira palavras que sejam inúteis, adjetivos, por exemplo, que sejam exagerados, repetições desnecessárias, né, o excesso de uso, o uso excessivo de adjetivos, como nós falamos. Não acumule pontos pormenores irrelevantes. Citamos um trecho do Manual de Redação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que dispõe o seguinte: nos documentos jurídicos, costumam-se empregar diversos adjetivos para qualificar os substantivos a que se referem, como pretório excelso, douto magistrado, augusto presidente, respeitável decisão, elevado e digno ministro, sobrelevado órgão recursal, né? Esses adjetivos devem ser evitados, por não acrescentarem informações necessárias ao texto e por serem contrários aos princípios da concisão, que estamos conversando agora, e o da clareza, que comentamos anteriormente. Então, esse é o fragmento do Manual de Redação do TJ do Distrito Federal. Outras recomendações: dispensar, sempre que for possível, verbos auxiliares, principalmente os verbos ser, ter e haver. A recorrência, né, o uso constante deles, torna a redação monótona, cansativa. Prefiro usar palavras breves, né? Entre duas palavras, opte sempre pela palavra de menor extensão, quando for o caso, por exemplo, de palavras que sejam sinônimas, procure a que seja de menor extensão, ou seja, com menos letras. Dispense, na redação de datas, o uso dos substantivos dia, mês e ano. Então, por exemplo, ao invés de você falar no dia 16 de
no dia 16 de abril do ano de 2024, né, ao invés de você falar no dia 16 do mês de abril do ano de 2024, fale apenas 16 de abril de 2024. Né? Evite, portanto, usar esses substantivos dia, mês e ano. Troque, substitua a locução verbo mais substantivo por somente o verbo. Por exemplo, vou fazer uma viagem. Fazer uma viagem. Dá para substituir isso aí. Fazer uma viagem. Dá para substituir por viajar. Escrever uma redação. Redigir. Substitua por redigir. Né? Então, procure sempre enxugar, né? Enxugar as ideias, os pensamentos. Isso é concisão, né? É dizer com o mínimo de palavras, né, o máximo da ideia, né, do pensamento. Use aposto em lugar de oração apositiva. Por exemplo, o contrato previa a construção da ponte em um ano, que era prazo mais do que suficiente. Não seria tecnicamente correto dessa forma, e sim o melhor seria o contrato previa a construção da ponte em um ano, prazo mais do que suficiente. Né? Não precisava colocar que era prazo, né? Bastava prazo mais do que suficiente. Então, evite esses apostos, né, ou apostos. Empregue o verbo no particípio para reduzir orações, né? Veja, agora que expliquei o título, passo a escrever o texto. Né? Você pode enxugar essa ideia para explicado o título, passo ao texto, certo? Então, é possível sempre exprimir, né? Exprimir, expressar sua ideia de forma mais concisa, né? Reduzida, diminuída. Elimine também, sempre que possível, artigos indefinidos, como é o caso de de uma, né? Então, por exemplo, a cultura da paz é uma iniciativa coletiva. Evite o uma aí, bote só a cultura da paz é iniciativa coletiva, ou então é de iniciativa coletiva. Seja conciso nas correspondências também, aí assim a gente apresenta um quadro aqui com exemplos, sugestões. Por exemplo, ao invés de você escrever servimos-nos da presente para informar, basta só comunicamos. Né? Venho por intermédio deste comunicar, basta só comunicar, né? Então, é possível, né, é possível apresentar a sua ideia, né, expressar a sua ideia, o seu pensamento, de forma mais concisa. Passando ao próximo tópico, formalidade e correção gramatical. Bem, a utilização do padrão formal, né, de linguagem representa o texto correto no aspecto gramatical, né, em sua sintaxe. Claro em seu significado, coerente, coeso em sua estrutura, né, elegante em seu estilo. Mas veja, ser culto na linguagem não significa usar uma linguagem rebuscada. As incorreções, as falhas, né, gramaticais acabam desmerecendo a pessoa que redigiu o texto e até mesmo a própria instituição a que ela pertence. Né? Também você não deve ser coloquial, né? Ou seja, escrever usando gírias ou palavras ou expressões que sejam regionais, que só naquela região, né, as pessoas só daquela região vão conseguir compreender ou entender o uso daquela palavra.
Imagina aqui no Pará, que a gente fala égua para tudo, né? Então, jamais você vai usar esse termo numa petição sua, né? A não ser que você esteja literalmente citando a fala de alguém. Aí você coloca entre aspas, lógico, né? E fazendo referência àquele termo, dizendo que foi a fala da parte, né? Da parte que você está representando no processo, por exemplo. Então, evite gírias, palavras que só tenham sentido naquela região, são chamados de regionalismos, e o Brasil é um país de regiões, né? E cada região tem as suas peculiaridades. E no material a gente acrescenta uma sequência de recomendações, né, para você produzir o seu texto, cumprindo com essa formalidade mínima, mas também fazendo bom uso da gramática portuguesa. Então, evita expressões, clichês, né, formas arcaicas de construção de frases, né, como coloquialismo e gírias. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, ao apagar das luzes, né? Então, ao invés disso, escreva no final. Então, evita essa expressão que é coloquial. As pessoas também falam muito, essa daí está fazendo uma obra faraônica na casa dela, né? Isso é uma expressão coloquial, né? Então, ao invés disso, fale obra grande. A gente sabe o sentido de obra faraônica, mas é aquela obra gigante que parece não ter fim, mas não é correto, né? Você usar expressões dessa natureza na redação de uma peça processual, né? Ou o juiz usar isso numa decisão. Então, a gente cita alguns exemplos, né, lá no nosso material. Prefira palavras simples, né, quando for possível. Adote como norma a ordem direta da frase, né, por ser a que conduz mais fácil o leitor ao sentido essencial da mensagem, né, do conteúdo que você pretende passar para o teu leitor. Evite pleonasmos, que, no caso, é a repetição de termos, né, que, em alguns casos, tem o uso legitimado, né, para conferir aquela expressão mais força, mais vigor, né, ou até mesmo para deixar o texto mais claro. A gente cita no material o exemplo clássico, né, da frase conheça-te a ti mesmo, né, que foi atribuída a Sócrates. Então, veja como ele faz uso aqui do pleonasmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Ele usa o te e o a ti. Mas aqui a intenção era a de produzir efeito retórico, né? Porque trata-se de filosofia, né? Então, a intenção dele aqui era fazer o leitor refletir, né, a respeito da sua pessoa, da sua essência. Com exceção desses casos, em que o uso do pleonasmo ele será necessário, né, para conferir à expressão mais força, mais vigor, para deixar o texto ainda mais claro, né, com exceção desses casos, o pleonasmo configura vício, né, e deve ser evitado em textos dissertativos, certo? Temos aqui também, como exemplo, a expressão nem tão pouco, né? É exemplo de pleonasmo. Nem tão pouco. O termo tão pouco já tem sentido negativo. Equivale a não. Então, não precisa dizer nem tão pouco. Basta tão pouco. Certo? Mas é muito comum, né, o uso desses pleonasmos, né, o emprego desses pleonasmos. No material, a gente cita uma penca de exemplos. Acordo amigável.
Alguém aí conhece um acordo que não tenha sido amigável? Porque presume-se que o acordo fora celebrado entre as partes, com a concordância das partes. Então, só pode ser amigável. É apenas, tão só, apenas, tão somente. Não precisa, coloque só apenas. Ou então, só, ou então, somente. Não precisa apelar para o pleonasmo. Deferimento favorável. Se foi deferido, é porque foi favorável, né, para quem fez o pedido. Então, deferimento já pressupõe que foi favorável. Detalhe minucioso. Detalhe já pressupõe a minúcia. Então, não precisa usar a redundância. E por aí vai, né? No material vocês vão ver uma sequência de exemplos. Outro interessante, surpresa inesperada. Se é surpresa, então é porque não estava se esperando, né? Então não precisa falar surpresa inesperada. A votação foi por todos unânimes, todos foram unânimes na votação. Se a votação foi unânime, então é porque todos votaram por aquela decisão. Então, não precisa falar todos foram unânimes, e por aí vai. O quarto ponto é o da objetividade. A objetividade consiste em ir direto ao assunto, sem ficar fazendo rodeios ou divagações. Né? Para que você seja objetivo no seu texto jurídico, é fundamental que você escreva adotando somente aquelas palavras que considere imprescindíveis, ou seja, indispensáveis para a boa compreensão do seu texto. Uma redação com objetividade, né, deve evidenciar a ideia central que precisa ser transmitida ao leitor, também usando o vocabulário, empregando a palavra com o seu sentido exato, referencial preciso, facilitando a compreensão de quem vai ler o texto. Nós temos no material exemplo de texto com total falta, ausência de objetividade. Esse trecho foi retirado de uma revista de grande circulação. Então, veja só. Investigar as causas principais que fizeram desabrochar no meu espírito durante os anos tão distantes da infância que não voltam mais e da qual poucos traços guardo na memória, já que tantos anos se escoaram, a vocação para a engenharia é tarefa que, pelas razões expostas, me é praticamente impossível. E ouso acrescentar que, mesmo para um psicólogo acostumado a investigar as profundezas da mente humana, essa pesquisa seria sobremodo árdua, para não dizer impossível. Então veja, né, como o texto ele é confuso, né, é de redação confusa. Não foi texto escrito com objetividade, a gente não consegue compreender ao certo o que o autor aqui queria estar dizendo. Também no material, a gente acrescenta dicas de como produzir um texto de forma objetiva. Então, procure usar frases curtas, evitando intercalações excessivas ou inversões desnecessárias. Veja o exemplo que está lá no nosso material. O maior país da América Latina, apesar de ainda desconhecer o seu potencial imenso, parece ter encontrado o caminho do progresso tão esperado pela população. Poderia simplesmente ter dito: o Brasil parece ter encontrado o caminho do progresso. Então, veja que aqui poderia ter sido objetivo, poderia ter sido conciso, poderia ter sido claro, né, direto, objetivo. Elimina adjetivos que não acrescentam em nada, né, para a clareza da tua ideia, do teu pensamento. Temos exemplo.
a maravilhosa cidade de Brasília, capital do Brasil, representará nosso imenso país. Para que tanto adjetivo? Bastaria colocar Brasília representará o Brasil, sem precisar de maravilhosa, sem precisar destacar que Brasília é a capital do Brasil, né, sem dizer que o nosso Brasil é imenso, né? Então, evita esses adjetivos que não vão acrescentar em nada. Também tira do texto advérbios ou locuções adverbiais que sejam dispensáveis, né? Ou seja, que não vão acrescentar em nada no teu texto. Está lá o exemplo. Desde sempre e nos dias de hoje, há necessidade de estudo, né? Para que essa locução adverbial? Apenas, apenas poderia dizer há necessidade de estudar sempre, né? Sem precisar toda essa locução adverbial. Também procure ser econômico no emprego, na utilização de pronomes, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes indefinidos. Evite usar, por exemplo, um tal, um outro, um certo, um determinado. Esses termos indefinidos juntos não acrescentam em nada, né? Não contribuem para a clareza do teu texto. Ao contrário, é isso que torna o teu texto obscuro, né? A obscuridade, ela é o contrário da clareza, né? Da clareza do texto. Por exemplo, um tribunal de São Paulo produziu um parecer contrário. Que tribunal, né? Que parecer? Então, o uso desses pronomes indefinidos vão tornar o teu texto obscuro, né? Ou seja, não claramente explicativo. Restrinja o uso de conjunções e de pronomes relativos, que, qual, cujo. Exemplo, o processo que foi arquivado e que apresentava informações que eram relevantes, tanto que aqui, né, bastaria colocar o processo arquivado apresentava informações relevantes. Aqui o teu texto seria muito mais objetivo, né, claro e conciso. Não use expressões irrelevantes, sem relevância, sem importância. Isso torna o texto artificial. O STF, que fica em Brasília, decidiu assim. A priori, né, parte da ideia de que todos sabem que o Supremo fica em Brasília, né? Ou pelo menos a maioria da população deve saber, né, que o Supremo fica em Brasília. Então não precisaria colocar isso aqui no texto, não acrescentou em nada. Evita também o uso de figuras de linguagem, né, de frases ambíguas, porque exatamente essa questão da ambiguidade que a gente comentava antes vai tornar o teu texto ambíguo. Por exemplo, o tribunal é fogo para decidir. Aqui você está usando também, além, né, de ser uma figura de linguagem, estaria usando aqui um termo coloquial, né? Então, não é correto, não é formal, né? O adequado seria o tribunal é rigoroso, né, nas suas decisões, o tribunal é criterioso para decidir. Se você puder optar, escolha a voz ativa, né? Como no exemplo. A decisão foi divulgada pelo tribunal. O melhor seria o tribunal divulgou a decisão, né? Ou prolatou a decisão, né? Proferiu a decisão, publicou a decisão. Não manifeste opiniões pessoais, subjetivas, reúna fatos e construa fundamentos, né? Fundamentos lógicos. Use palavras específicas, né? Pertinentes, relativas ao assunto. Já quase chegando ao final, ainda, né, sobre essa questão da formalidade, da correção gramatical, né? Ainda sobre ainda sobre essa competência textual,
retificando, ainda sobre competência textual, a simplicidade, né, para fechar o tópico, a discussão sobre competência textual. Simplicidade. Escreva o seu texto, né, com simplicidade, né, ou seja, de forma que o seu leitor, né, possa compreender o conteúdo do seu texto, né? O bom senso estabelece equilíbrio, né, entre o uso da linguagem técnica e da linguagem comum. Procure usar palavras adequadas, de conhecimento amplo. É possível escrever, né, de maneira original, criativa, e, ao mesmo tempo, né, o seu texto apresentar estilo, né? Segue no nosso material, a gente dá algumas recomendações. Evite expressões e clichês, né, do jargão burocrático, formas arcaicas de construção de frases, né, evita coloquialismo, gíria, né, isso tudo, na verdade, a gente já tinha recomendado antes, né, prefira, em qualquer caso, usar palavras simples, né, adota como norma a ordem direta da frase, né, por ser a que conduz mais facilmente o leitor ao sentido, à essência da mensagem. Por último, o estilo, né, o estilo. O Manual de Redação do Senado Federal, afirma que há quem pretenda justificar como particularidade de estilo, né, o uso sistemático de figuras de retórica, de expressões enviesadas, né, e de tantos outros enfeites linguísticos que normalmente comprometem a clareza do texto e também dificultam a sua compreensão, né? Esses recursos de uso de linguagem se mostram inadequados à boa redação jurídica, que, como vimos, né, deve priorizar a clareza e a objetividade. Todos os manuais, atos normativos relacionados à linguagem jurídica são muito claros em recomendar a linguagem de forma objetiva, sem recorrer à linguagem rebuscada, né, ou ainda a recursos de estilo desnecessários. Como fazemos sempre, seguem algumas recomendações. Construa seu texto com palavras, expressões de sentido comum, né, a não ser que o assunto seja de natureza muito técnica. Aí, nesse caso, empregue a nomenclatura e a terminologia que é própria da área, né, e também procure esclarecer o termo técnico para o seu leitor. Orações na ordem direta, sem preciosismos, neologismos, intercalações excessivas, jargão técnico, lugares comuns, modismos, termos coloquiais, uso do tempo verbal de maneira uniforme em todo o texto, ou seja, não começa escrevendo no passado, aí depois já vai para o futuro, ou vice-versa, sempre usando o mesmo tempo verbal, coerência na exposição das ideias, organizando de forma lógica, né, do início ao fim do texto, numa sequência que seja ordenada para o teu leitor. Significa que o texto deve conter apenas as ideias pertinentes ao assunto, consistência nos argumentos e pensamentos apresentados. Último tópico, né, último ponto aí da nossa apresentação, da nossa primeira unidade. Vamos tratar dos níveis de linguagem. Bem, a eficiência, né, ou seja, o sucesso, né, da comunicação, depende do uso correto do nível de linguagem. Cada situação exige uma linguagem específica. A nossa é extremamente técnica. Então, é importante, né, se preocupar, acima de tudo, com quem vai receber o seu texto, né, quem vai ler o seu texto. Aí aqui a gente esclarece.
né, a diferença entre linguagem formal e linguagem coloquial. A linguagem formal, empregada, né, por pessoas com mais formação acadêmica e intelectual, né, observamos seu uso nos meios profissionais, universitários, diplomáticos, científicos. O vocabulário é muito mais rico, né, termos que são específicos, né, regras gramaticais adequadas a essa norma culta, né, e a linguagem coloquial, né, que é o uso do idioma, do português, no caso, de forma mais espontânea, né, sem compromisso com todas as normas gramaticais. Geralmente, o texto apresenta gíria, figura de linguagem, construção incompleta, até mesmo falhas gramaticais. Então, para concluirmos, né, a gente percebe que o objetivo é o uso de linguagem formal, né, uma linguagem técnica, mas sem necessariamente fazer uso de uma linguagem rebuscada, complexa. A gente reforça, né, que essa linguagem técnica, jurídica, que é específica da nossa área, ela não precisa, né, se traduzir numa linguagem de difícil acesso, né? E, e dessa forma, a gente vai aqui, né, já finalizando essa primeira aula. Na próxima semana teremos mais uma gravação de aula, né, passaremos ao nosso tema 2, e eu espero que tenham conseguido acompanhar bem a explanação, juntamente com o material que foi compartilhado. Mais uma vez, me coloco à disposição, espero que a gente se veja logo, em breve. Tenham uma ótima semana, bons estudos, boas leituras, né, dos materiais que estão sendo compartilhados, e até a próxima, né, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.